Talvez essa luz azul possa trazer memórias de momentos onde você relaxou, se soltou enquanto a sua mão vai descendo, mas não antes de você experimentar verdadeiramente a respiração já em outro ritmo. E talvez você se lembre de momentos onde você já relaxou, onde você inconscientemente ou conscientemente relaxou. E relaxadamente você soube ou não que de alguma forma se deu a oportunidade de relaxar. Em algum momento, quando a mão tocar, você já tocou a mesa ou a perna, talvez você possa se dar a oportunidade de começar a perceber então que a respiração já vai mais tranquila, mais leve, e que o corpo já vai ficando mais profundamente relaxado. Isso. E as memórias sobre já ter relaxado tantas vezes podem lembrar você que você tem a capacidade de rapidamente, você inconscientemente, provocar a mudança de outra forma, no seu ritmo, do seu jeito, da sua maneira. E para esse nosso exercício, eu vou pedir que você pense num desafio que você tem na sua vida. Pode ser na vida pessoal, pode ser na vida profissional. Um desafio. Alguma coisa que ainda não está do jeito que você queria, ou está aquém do que você quer, ou está ruim, ou está bom, mas poderia estar bem melhor. E vamos deixar que esse desafio, você imagina ele dentro de um círculo, num lugar bem amplo, e eu quero que você de fora perceba as características desse desafio. Eu quero que você se encaminhe e entre dentro desse círculo agora, dentro desse círculo do desafio. E lá dentro eu quero que você acolha o que você perceber sobre você enfrentando o desafio e lidando com ele. Acolher não é gostar, nem se acostumar, nem se conformar. Acolher é perceber, é estudar, é ficar curioso, curiosa a respeito disso. Então, acolha. Perceba qual é o jogo externo, ou seja, quais são os fatores externos que concretamente estão contribuindo para esse desafio. Quais são os fatores internos? O que dentro de você reage e faz esse desafio talvez ser um pouco mais do que talvez precise? O que você diz para você? Como é que você vê as imagens desse desafio na sua cabeça? Como você age, se comporta diante dele? Eu quero que você imagine que em volta desse círculo onde você está experimentando o desafio, existem vários outros círculos onde você, ao meu comando, vai visitar cada um desses círculos. E em cada um deles você vai experimentar uma coisa diferente. Sempre a respeito desse desafio. Então pense nesse desafio e eu quero que você se imagine saindo desse círculo e entrando num dos círculos que estão à volta desse círculo, fazendo um círculo maior. E a primeira coisa que eu quero que você pense é: como um alienígena do planeta Urano encararia esse desafio? Estranho, né? Essa pergunta. Como uma senhora de 97 anos do interior do Maranhão encararia esse desafio? Quando eu faço essas perguntas, você não precisa dar nenhuma resposta científica, não precisa fazer um case study disso. Eu quero apenas que você deixe ela passar por você e experimente. Como é que você se sente quando eu faço essas perguntas? Como é que é o desafio você se imaginando sendo uma senhora de 97 anos no interior do Maranhão? Ou um índio americano? Como eles
filtrariam isso no sistema deles e lidariam com esse desafio. Deixe isso processar por você. Esse exercício não é para dar nenhuma resposta exata, é para mexer com a forma como vocês processam essas coisas e abrir para a flexibilidade. Eu quero que você se imagine saltando para o próximo círculo. E eu quero perguntar para vocês, quando você percebe esse desafio, onde você está focando? Muitas vezes as pessoas no consultório me falam dos problemas, elas dizem assim: eu não quero sofrer, eu não quero passar por esse tipo de relacionamento outra vez e outra vez. Onde você está botando foco quando você lida com esse desafio? O seu foco está indo para onde ainda? Eu quero que você identifique agora 2 ou 3 outros pontos para onde o seu foco ainda não foi a respeito desse desafio. Pode pensar até uma coisa bem esdrúxula, bem esquisita, para onde o seu foco ainda não foi a respeito desse desafio. Deixa isso filtrar por você e vamos saltar para o outro círculo ainda pensando nesse desafio. Minha pergunta para você processar aí dentro de alguma forma agora, que a gente não precisa achar resposta certa, não é show do milhão aqui. Como esse desafio que você está enfrentando, da maneira que você está enfrentando hoje, como é que ele está se refletindo à sua volta? No seu trabalho, na sua família, na sua comunidade? Aquilo que você está experimentando está se refletindo como? Fora de você. Como é que está indo além de você isso? Está processando. Talvez vocês comecem a perceber que algo vai começando a ficar diferente sobre a maneira inicial de pensar no desafio. E vamos saltar para o outro círculo. E no outro círculo, a minha pergunta que eu vou fazer agora é um pouco mais complexa, mas eu vou fazê-la com calma. Você está experimentando o desafio, tem uma parte sua que está repetindo um processo. Você faz coisas de determinadas maneiras quando você está lidando com essa situação. Talvez algumas das coisas que você faça sejam diferentes do que você queria estar fazendo. Essa parte sua que te mantém ainda fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, o que você imagina que ela quer lá no fundo para você de mais importante? Ou se você quisesse aprender alguma coisa com essa parte de mais importante, o que seria? Vamos imaginar que tem uma mensagem oculta por trás do seu comportamento, do que você está fazendo. O que seria? O que você poderia perceber que essa parte, por pior que seja o que você está manifestando, o que ela poderia estar sinalizando para você, te mostrando, te dizendo, te fazendo sentir, perceber? Lá no fundo, o que te vem à mente agora quando eu faço essa pergunta? Isso, deixe refletir, pense, processe. E vamos dar mais um salto para um outro círculo agora. Quais são as alternativas para lidar com isso que você vem usando? Ao lidar com esse desafio, você vem fazendo o quê? Você vem adotando o quê? Você vem repetindo o quê? E eu quero que você identifique agora 2 ou 3 alternativas, por mais estranhas que elas sejam, não quer dizer que você vai ter que fazer, só para a gente trabalhar aqui. 2 ou 3 alternativas bem diferentes da que você faz. Pode ser bem um comportamento que você nunca faria, mas imagine-se fazendo 2, 3 coisas bem diferentes do que você está fazendo a respeito desse desafio. Como é que é você se imaginar fazendo desde coisas que talvez você fizesse até coisas que talvez você nunca fizesse? Como é que é isso? Como é que é se imaginar fazendo isso?
E vamos dar mais um salto para um outro círculo. Eu quero que você pense agora o seguinte: quais são os recursos seus? Recursos para PNL sempre são recursos internos. Não coisas externas que você usa como recursos. Quais são os recursos internos, ou seja, os talentos, as qualidades, as capacidades que você tem, que você está usando para lidar com essa situação agora? Quais são os recursos internos que você está usando? Que qualidades, que talentos, que coisas que você estudou, aprendeu, que coisas que você sabe fazer estão operando agora para lidar com esse desafio? E agora, quais são as outras capacidades, outros talentos, outros recursos que você tem, maiores, mais amplos do que tudo isso que você está usando que você ainda não usou? Como seria se você usasse outros talentos que você tem, outras capacidades que você tem, outros recursos que você tem para fazer acontecer, para fazer a diferença? Como seria se imaginar agregando junto com os que você já sabe que usa, coisas até que nem você sabia que tinha, ou sabia, mas não estava usando nesse contexto? Deixa isso processar, imagina do seu jeito, da sua maneira. E vamos saltar para o nosso último círculo do lado de fora. Como seria você aprender com esse desafio? Se você escolhesse aprender com ele, por pior que seja, não estou dizendo que é bom, nem estou dizendo para você se conformar, não estou dizendo que o mundo é cor-de-rosa, nada disso. Mas se você tomasse uma atitude, uma decisão de aprender com esse desafio, se ele pudesse não ser um fracasso e sim funcionar como um mecanismo de feedback para o teu crescimento, que 2, 3 coisas você pode identificar agora precisamente que você já terá aprendido agora? Isso, veja, ouça, sinta. Agora volte para o centro, para o círculo do desafio, e dê uma olhada em tudo à sua volta, mentalmente. Pense lá na senhora de 97 anos do interior do Maranhão lidando com esse desafio. Pensa no foco que você está botando e onde você poderia botar. Pense na repercussão do seu desafio para além de você. Pense no que essa parte que está gerando o seu comportamento lá no fundo está te sinalizando, está tentando fazer por você de mais importante através do seu comportamento. Pense nas alternativas e flexibilidade que você tem ou que você pensou em usar, mesmo que muito diferente. Pense nos recursos que você sabe que está usando para lidar com isso e nos que você imaginou agregar para ver como é que seria. E pense no que você poderia escolher aprender com o que já aconteceu. E agora, de volta na situação do desafio, eu pergunto: você vê alguma coisa diferente dentro de você? Mudou alguma coisa no tamanho, nessa imagem, na cor? A imagem ficou maior, melhor, mais brilhosa, mais sonora? Você sente coisas diferentes a respeito desse desafio? Você pensa as mesmas coisas ou pensa outras coisas a respeito desse desafio? E agora eu vou pedir que, se você consegue identificar alguma coisa de construtiva e positiva nesse trabalho que a gente fez, eu vou pedir para você se imaginar num futuro onde lá, agora, você se imagina usando o que você aprendeu aqui ou refletiu ao lidar com esse desafio. Eu vou pedir que você se imagine usando isso de alguma maneira, lá no contexto onde você agiria da velha forma, da velha maneira que você vinha agindo,
acrescentando algumas dessas coisas, ou sabendo o que está fazendo, ou inconscientemente você simplesmente deixando acontecer intuitivamente, ativamente, deixando acontecer na estrutura, dentro e fora, a mudança agora. E eu vou pedir para que todas as noites, enquanto você dorme um sono profundo, e sempre repara a dor, todas as noites, continuamente, você vai encontrando maneiras de aproveitar as consequências positivas desse trabalho. Eu vou fazer uma contagem de 0 a 5, cada número você vai saindo desse estado, e quando eu contar 5, estalar os dedos, você vai abrir os olhos se sentindo muito bem. E nós vamos partir para outros trabalhos complementares, outras ações complementares a respeito dessas reflexões já iniciadas. 0, 1, respire profundamente, saindo desse estado. 2, do seu jeito, da sua forma agora. Isso. 3, muito bem, tente em vão resistir. 4, estique os braços, pernas, espreguice, boceje. Isso faz bem, desestressa. E 5, abra os olhos.